Olá, boa noite. Boa noite a todos. Confirmem se vocês me ouvem, me veem bem, por favor. Sim, boa noite, professor. Boa noite, professor. Muito bem, muito bem. Bom vê-los, tá? Hoje, dia 1º de julho de 2022, estamos em mais um encontro síncrono da componente de compostos orgânicos do curso de Ciências da Natureza, modalidade UAB, Campus Uruguaiana. Muito bem, a gente me acompanha nesse momento aqui na sala a Adriana, Carielle, Karine, Giovanni, Ilse, Jane, Laurici, Luana, Maiara, Natanael, Pamela Silva e Suzana. Muito bom vê-los, mesmo que virtualmente, e espero que tenhamos boas discussões na noite de hoje. Espero que todos vocês estejam bem aí nos municípios de vocês, com possibilidade de acompanhar bem nossas discussões aqui. Gente, então a proposta dessa noite é nós discutirmos algumas questões, recuperarmos alguns elementos que tenham ficado dessa componente de compostos orgânicos, lembrando que essa é a componente introdutória ao estudo da química orgânica, né? Que é aquela ciência que estuda basicamente o elemento químico carbono e os compostos oriundos desse elemento químico carbono. Um ponto importante a sempre se lembrar é a razão pela qual nós temos uma química inteira destinada ao estudo do carbono. É que o carbono possui algumas características, algumas propriedades que são incomuns a todos os demais elementos da tabela periódica. Nós costumamos dizer que nós temos uma ciência ao estudo do carbono e nós temos uma outra ciência ao estudo de todos os demais elementos da tabela periódica, que é a química inorgânica. Quais são essas propriedades quase que exclusivas do carbono? Principalmente a capacidade do carbono formar cadeias, que é o carbono ligar-se entre si indefinidas vezes. Muito bem, a proposta, então, dessa componente é introduzir a química orgânica ao estudo de vocês, e a proposta dessa aula de hoje, desse nosso encontro, é não apenas tornar a terceira avaliação, a terceira atividade avaliativa mais facilitada, mais favorecida, mas também trazer habilidades, trazer outros argumentos que visem qualificar a percepção de vocês com relação a esse assunto, porque possivelmente nós não teremos mais componentes da orgânica no curso. O curso, como ele não é específico de uma área científica, não é um curso específico da química ou da física ou das ciências naturais, ele é um curso mais amplo, então você tem alguns aspectos introdutórios a determinados conteúdos, determinados objetos de conhecimento ali da química. Muito bem, então eu estou disponível, estou disposto a ouvi-los, a ouvi-las quanto a dúvidas, quanto a algumas questões, a curiosidades, enfim, fiquem plenamente à vontade para propor as ações, os movimentos dessa noite de hoje. Tá? Tanto da lista de exercício, de outros estudos que vocês vêm desenvolvendo, plenamente à vontade. Tá? Abram a câmera se vocês se sentirem confortáveis, microfone, certo? Na impossibilidade de ambos o chat, vamos lá. À medida do possível, eu vou acompanhando o chat aqui. Qualquer coisa que me escape, vocês me avisem, por favor. Também a questão do fórum de dúvidas, gente, sempre fórum de dúvidas é importante, não apenas para dúvidas pontuais com relação a determinada questão, mas com relação a indicações de fontes, estudos complementares, tá? Isso são questões bastante importantes. Então, joguem lá materiais no fórum de dúvidas, que são feedbacks importantes para nós. Então, vamos lá. Quem se habilita? Quem tem alguma questão aí? Eu vou começar a fazer perguntas para vocês. Diga. Eu tenho. Eu tenho alguns casos de éter que tem mais de uma cadeia. No caso, tem R1, R2, R3, talvez. Como que a gente pode nomear essa cadeia? Tá, no caso de éteres. É.
Tá, então eu vou começar a fazer as alternâncias da câmera aqui, gente. Tá? Então acostumem-se com isso, que a gente vai alternar bastante a câmera aqui. Tá? Vou fechar essa câmera aqui, vou abrir a secundária. Qualquer problema aí, vocês me avisem. Tá? Fiquem-se essa tela que está em movimento na área de trabalho de vocês, tá? De modo que eu não vou compartilhar a tela, não vou projetar. Tá? A Mayara se referiu ao éter, né? Vamos lembrar que o éter é aquele grupo funcional, tá? É um grupo oxigenado, onde você vai ter um R, tá? O oxigênio e outro R, certo? A gente nem estabelece aqui como R1 ou R2, porque nós podemos ter o mesmo. Nós podemos ter R1 igual a R2, tá? Nós podemos ter o mesmo grupo de um lado do oxigênio e o grupo do outro lado do oxigênio também. Mas o que caracteriza a função éter é essa aqui, é justamente essa aqui, tá? E aí entra aquela situação de você, num primeiro momento, identificar o grupo éter. Aí você precisa identificar um oxigênio ligado diretamente a 2 carbonos. O oxigênio tem que estar no centro da cadeia, tá? Tem que estar rodeado por carbonos, vamos pensar assim. E aí entra aquela perspectiva de nomenclatura do éter, certo? Que é o menor radical mais o oxi mais o maior radical seguido de ano. Normalmente ano porque você vai ter cadeia simples, tá? Ligações simples, melhor dizendo. E aqui, por exemplo, CH3, CH2, O, CH3, certo? Qual é a nomenclatura desse composto aqui? O menor radical é esse CH3. Então, o nome que identifica esse radical é com relação ao número de carbonos. Então, met com terminação de oxi. Então, metoxi. Alguns livros vão trazer hífen, outros livros vão emendar as palavras. Não tem nenhum problema quanto a isso. Metoxi, o maior radical, et, de 2 carbonos. Então, etano, metoxetano. Tá? Mayara, talvez você precise me dar um exemplo com relação ao que você mencionou de 3 cadeias, tá? Porque o éter ele vai estar ligado a 2 grupos. O que nós poderíamos ter, por exemplo, são esse tipo de caso aqui, ó, que seria um caso mais complexo, tá? CH3, e aqui nós temos um carbono, aqui um CH3, aqui um CH3, tá? E aqui para fechar um H. Esse caso aqui, ó, também seria um éter, certo? É um caso mais complexo que também é um éter. Mas ainda assim, nós precisamos identificar isso aqui, ó. Um grupo carbônico ligado ao oxigênio e um segundo grupo carbônico ligado ao oxigênio, certo? A denominação para esse tipo de cadeia aqui, você precisa indicar que é o carbono secundário que faz a ligação com o oxigênio. Então, ficaria metoxi, por conta do menor número de carbonos ligado ao oxigênio, seguido de metiete-prop. Então, seria propano. Tá? Se fosse um éter convencional, digamos assim, seria propano. Mas no caso, como é o carbono central, é o carbono secundário que faz a ligação com o oxigênio, então você precisaria indicar isso aqui. Sec-propano. Esse seria o nome correto do composto. Professor, eu coloquei ali no chat mais ou menos um exemplo. Tá, deixa eu não sei se a lá. numeração dos hidrogênios está certa, eu só coloquei mais ou menos ali para exemplificar o oxigênio. Ah, sim, entendi. Aqui, na verdade, você tem um composto que não recebe nomenclatura a partir dos éteres. Tá, Mayara? Quando você adiciona 2 oxigênios na cadeia, você já chega num composto mais complexo, de maior complexidade, que não se enquadra a uma função orgânica. Certo? A Mayara lançou um exemplo semelhante a isso aqui, ó, tá? Em algum momento ela colocou um oxigênio, em outro momento ela colocou um outro oxigênio e seguiu a cadeia, tá? Esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui, apesar de ter o grupo funcional que identifica a função éter, como ele tem 2 oxigênios, ele não segue essa regra de nomenclatura do éter. Por quê? Por que não segue? Porque é um caso excepcional, tá? Lembre-se que as nomenclaturas dos grupos funcionais, elas obedecem a uma diversidade. Primeiro, por que nós temos grupos funcionais? Porque nós temos um grande número representativo de moléculas.
Agora, casos excepcionais como esse aqui, ele não segue um determinado grupo, tá? Não pertence a um grupo funcional específico. Então, por conta disso, ele não recebe uma regra de nomenclatura. Ok? Sim. Entendido, Mayara? Sim, entendi. Professora, eu também tenho dúvida naquela segunda questão da lista de exercício, que pede a ocorrência e as principais características dos compostos. Tá, ocorrências e principais características. Eu fiquei um pouquinho em dúvida naquela ali. Isso é o tipo de questão que vocês vão responder mais com relação à fonte de pesquisas, fonte de consultas, né? Mas vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Vamos pegar alguns exemplos, como cetona, tá? O que eu tenho aqui? Um grupo funcional cetona. Vamos pensar aqui ocorrência. E características. Então, o que nós temos aqui com relação à cetona? Ocorrência. As meninas possivelmente vão lembrar lá daquele removedor de esmaltes. Lembram disso? Aquele removedor de esmaltes lá é a propanona. Certo? Então, ocorrência, removedor de esmaltes. Que muitas vezes, na nomenclatura usual, se denomina de acetona. Tá? Acetona, na verdade, é uma popularização um pouco deturpada que deriva da própria fórmula. Certo? Características, vamos pegar a própria fórmula da propanona, por exemplo. Tá? Carbono, carbono, carbono. Aqui, H3 e H3. Algumas cetonas, na verdade, são pentanonas. Também é possível você encontrar lá o removedor do esmalte como uma pentanona. Características. Vamos pegar aqui uma característica carbonila. O que é carbonila? Esse grupo aqui. C-O entre carbonos é uma carbonila. E outra característica, cadeia aberta. Tá? Isso caracteriza uma cetona. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Álcool. Tá? Também de uma ocorrência bastante trivial do álcool, como, por exemplo, gasolina. Tá? Qual é o álcool que se encontra na gasolina? O etanol, que seria o mesmo álcool que você encontra em bebidas alcoólicas, por exemplo. Certo? CH3, CH2, OH. Então, aqui você tem um exemplo típico. Então, algumas características químicas, ou poderiam ser características físicas também do etanol, pode ser, por exemplo, hidroxila, que é esse grupo aqui, ligado a carbono saturado. Lembre-se que o carbono tem que fazer ligações simples. Outra característica, e daí já é uma característica física do etanol, tá? Hidrossolúvel em qualquer proporção. O que significa isso? Que o etanol mistura-se homogeneamente com a água em qualquer proporção. Independentemente da concentração de etanol, ele vai misturar-se com a água. Certo? Vamos pensar aqui um outro grupo funcional com algumas características Ácido facilmente carboxílico. associáveis. Oi? Ácido carboxílico. Pode ser. Pode ser o ácido. Amina, amida, éster. Exatamente. A maioria, não vou dizer todas, mas a grande maioria das funções dos grupos funcionais você vai encontrar no cotidiano. Alguns compostos cotidianos que são representativos daquele grupo funcional. O ácido carboxílico, por exemplo, tá? Vamos encontrar aqui o vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético, que na verdade é o ácido etanóico, em torno de 5%. Todo vinagre é em torno de 5% ácido acético, ácido etanóico. Certo? CH3, COO, OH.
Então, algumas características aqui. A principal delas é o grupo carboxílico, que é esse grupo aqui, a denominação que recebe esse grupo. Tá? E uma outra característica aqui importante é um ácido fraco. Ácido fraco, bactericida. Levemente bactericida. Essa é a razão pela qual o ácido acético é empregado como uma solução que você usa em ambiente doméstico. Você usa para, por exemplo, descontaminar verduras, determinados legumes. É por conta justamente dessa ação que ele tem de bactericida. E assim por diante, tá? Todas as funções orgânicas você vai encontrar algumas propriedades, algumas características que são mais de cotidiano, são mais notórias, tá? Vai encontrar as aminas lá nos peixes, vai encontrar, por exemplo, o éster lá em alguns aromas de frutas, de flores e assim por diante. Certo? Deem bastante atenção às características, também a essas propriedades, algumas propriedades que você consegue obter a partir da própria estrutura molecular e outras propriedades a partir de algumas fontes de pesquisa, certo? Mas é uma questão, digamos assim, um pouco mais descritiva do que as demais. Ok, gente? Mais alguma questão? Aí você está colocando alguma coisa aqui. Então, as duas colunas da tabela, ocorrências e exemplos, seriam a mesma coisa. Aqui eu coloquei, na verdade, na mesma coluna, Ilse. Tá? Ocorrência, nós podemos encontrar alguns produtos, determinados produtos. Tá? Como, por exemplo, a ocorrência, vamos pegar aqui, a ocorrência do álcool, tá? É a gasolina, certo? Onde que ocorre o álcool? O álcool ocorre na gasolina. Qual o exemplo de álcool que nós encontramos na gasolina? O etanol, certo? Eu coloquei aqui na mesma coluna, mas ocorrência e exemplo são questões diferentes, certo? Ok? Acetona. Ocorrência da acetona é no removedor de esmaltes. Qual acetona que está no removedor de esmaltes? Pode ser a propanona. Certo? Vamos lá, qualquer dúvida, prenda um grito aí. Eu conseguiria ver a 59, os exercícios também para explicar para nós de verdadeiro ou falso. É simples, mas tipo assim, a explicação das respostas. Tá, perfeito. 59, vamos observar aqui, é uma questão de verdadeiro ou falso, porque eu posso ter uma numeração diferente de vocês. 57, 8, 9. Aqui, é a última questão da lista, né? É a última questão sobre o vinho. Certo, certo. Então, você tem aqui uma longa sentença e começam as alternativas. O álcool que está presente em quantidades variáveis nas bebidas alcoólicas é proveniente dos vegetais por simples extração. Tá? Então, essa primeira questão aqui, tá? Tentem acompanhar aí, por favor, a lista de exercício. É uma questão falsa. Por que é uma questão falsa? Porque o álcool não é obtido por extração. O álcool é obtido por fermentação. Tá? Se nós pensarmos assim, de onde vem o álcool? O álcool você pode obter, por exemplo, a partir de determinados cereais. Ou você pode obter a partir da cana-de-açúcar, por exemplo. Mas esse álcool está presente na cana-de-açúcar? Não, ele não está presente na cana-de-açúcar. Você precisa pegar a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, por exemplo, submeter esse material a uma fermentação, certo? E como produto da fermentação, você tem um dos produtos que é o etanol. Ok? Então, a grande parte da produção de etanol se deve à fermentação, tá? Que é um processo microbiológico natural, onde algumas enzimas, algumas bactérias vão degradar as moléculas de açúcar, basicamente, e vão produzir gás carbônico e etanol. Esse é o processo de fermentação alcoólica. Tá? Se você, por exemplo, um experimento bem interessante de ser feito lá na educação básica, por exemplo, é você recolher algumas cascas de frutas. Tá? Você pode recolher algumas cascas de frutas, cascas de laranja, de bergamota, de abacaxi, tá? Cascas de bastante massa e colocar imerso em água e fechar o sistema. Quando você faz isso e deixa o sistema
por algum tempo, você, na verdade, libera algumas enzimas das cascas de frutas, algumas bactérias das cascas da fruta, e caso elas encontrem açúcar no meio, tá? Também pode ser colocado açúcar para acelerar o processo, você vai ter o processo da fermentação. Então, alguns dias depois, você vai ter álcool nesse sistema, álcool produzido nesse sistema. Certo? Então, a primeira alternativa aqui, a primeira sentença, ela é falsa por conta disso. Quando a gente pensa em extração, que é o que a própria sentença está colocando, extração é quando você tem um material que está pronto, tá? Um produto que já existe previamente, você vai apenas extraí-lo. Não é o caso do etanol, porque o etanol ele é produzido. A segunda aqui, o etanol é o principal álcool constituinte do vinho. Tá? É uma questão, tecnicamente, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque o etanol não é o principal álcool constituinte do vinho, ele é o único álcool constituinte do vinho. Inclusive, o único álcool que nós temos acesso e podemos ter acesso no nosso dia a dia é o etanol. Certo? Qualquer outro álcool é muito tóxico. Até deixa eu colocar como exemplo aqui. Deixa eu voltar para cá. Essa aqui é uma questão interessante, bem interessante. Uma questão de curiosidade, mas é bem interessante. Esse aqui é o composto CH3CH2OH, que nós reconhecemos como etanol, certo? Qualquer outro álcool, inclusive um álcool muito parecido com esse, que é o metanol, que é esse cara aqui, CH3OH, metanol, é muito tóxico. Então, esse é o etanol que está presente no nosso dia a dia, esse aqui não, e nenhum outro álcool está presente também, certo? A curiosidade que eu ia dizer é o seguinte, esse composto aqui, esse metanol, é um composto corriqueiro em laboratório de química, tá? Ele não está no nosso dia a dia, nenhum produto contém essa molécula, mas em laboratório de química ele é muito presente, tá? Porque ele é usado em muita síntese, ele é usado em muitos processos, quase como um coringa da química orgânica. O problema é que você tem que tomar um cuidado tremendo com ele devido à toxicidade. Ele é altamente tóxico. E em alguns momentos, essa toxicidade, eu não estou me referindo apenas em você ingerir, em você inalar o produto. Em alguns momentos, o toque com a pele, ele pode também ter um agravamento bem complexo. E o antídoto para isso, eventualmente você se contamina com metanol, o antídoto é justamente você ingerir o metanol. Você ingeriu o etanol. Então, o etanol ele consegue degradar a molécula de metanol. Então, não é incomum, apesar de curioso, não é incomum. Você tem no laboratório de química uma bebida alcoólica, por exemplo, um uísque, tá? uma vodka, uma bebida alcoólica que tenha uma boa concentração de etanol que você vai consumir ali, eventualmente, em casos de intoxicação por metanol. Certo? Mas isso é importante. Tá? É importante que todo álcool, além do etanol, é um álcool tóxico, absolutamente tóxico, que degrada lá a estrutura celular e dificulta o processo da respiração. Então, deixa eu voltar aqui para a lista. Aqui, a próxima sentença. A rolha da garrafa é que libera substâncias que azedam o vinho. Obviamente, isso não é verdadeiro, né? A terceira sentença é falsa. A rolha da garrafa não libera nenhuma substância, há muito menos substâncias que azedarem o vinho. A próxima aqui, guardado na posição horizontal, o vinho se oxida mais lentamente porque a rolha umedecida impede a entrada de gás oxigênio na garrafa. Isso é verdadeiro. Tá? O vinho, ele armazenado com a garrafa na posição horizontal, você vai umidificar a rolha, ao mesmo tempo dilatar a rolha, tornando mais dificultoso o processo de entrada de oxigênio naquele recipiente. E é o oxigênio o responsável por azedar o vinho. Certo? E aí já entra a última sentença aqui, que é a formação do vinagre a partir do vinho será pela oxidação do etanol a etanol. Exatamente isso. Esse processo aqui, deixe-me voltar aqui. Voltar ao MIT. Esse processo aqui do etanol, CH3, CH2OH, com oxigênio, você tem a formação de CH3,
dupla O, H. Ou seja, do etanol, você tem a formação de metanol, que posteriormente vai reagir com mais átomos, mais moléculas de oxigênio e vai resultar nesse produto aqui, CH3C, dupla O, OH. Então, basicamente, esse é o processo de azedamento, vamos chamar assim, do vinho, onde um vinho degradado, ele vai predominar o sabor de ácido acético, de vinagre. Por quê? Por que acontece isso? Porque ocorre essa transformação química aqui, tá? Uma primeira molécula de oxigênio vai produzir metanol a partir do etanol e o prosseguimento dessa reação química, a partir do metanol, você vai ter uma oxidação que vai resultar em ácido acético. Então, é bem característico de quem consome vinho, que o vinho mal armazenado, ele vai em poucos dias ou semanas predominar o sabor de vinagre, o sabor de ácido acético. Até pelo odor você conseguiria identificar. Certo? Vamos ver o que tem mais temos aqui. A Luana está colocando a questão 51 e 52. Eu vou pedir para você falar sobre a questão. Primeiro, questão 59, acho que foi quem solicitou, acho que foi você, né, Maiara? Tá tranquilo? Você quer perguntar alguma questão, alguma coisa? Por mim, por enquanto, é isso, professor. Certo. Vamos à questão, então, 51 e 52 aqui solicitadas pela Luana. Tá? A questão 51 que eu tenho aqui no meu material é quantos compostos diferentes, álcool e éter, existem com a fórmula molecular C4H10O? Essa mesmo. Essa mesmo, isso? Isso. Perfeito. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para a questão. Então, nós temos aqui a fórmula de C4. C4H10O. E está se referindo aqui a álcool e éter. Essa é uma questão muito interessante porque nós conseguimos abordar os conceitos de isomeria a partir dessa questão. Tá? Então, aqui não tem outro modo, gente, de você chegar na resposta da questão a não ser projetar as estruturas. Tá? Você precisa projetar as estruturas para chegar em eventuais respostas aqui. Vamos começar, então, pelo álcool, por essa primeira função aqui. Tá? Você tem 4 carbonos, então vamos começar a jogar os carbonos aqui. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. O modo mais óbvio de você montar um álcool é você jogar o oxigênio, o OH, a hidroxila, num carbono de extremidade. E fechar com os hidrogênios. Tá? Se eu colocar 3 aqui, 2, vai fechar. Então, aqui, H3, H2, H2 e aqui H2. 3 hidrogênios, 5, 7, 9, 10. Então, o primeiro álcool possível de ser formado é esse aqui, certo? O que nós vamos fazer agora? Começar a fazer combinações. Eu posso pegar esse oxigênio, esse grupo OH, hidroxila, e levar ele para o carbono da outra extremidade? Não, não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou cair no mesmo álcool. Agora, eu posso, ao invés de jogar a hidroxila num carbono de extremidade, jogar a hidroxila num carbono secundário. Que vamos ter isso aqui. Carbono, 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 e aqui eu vou jogar o grupo OH. E aí completamos com hidrogênio. H3, H, H2 e H3. Então, já chegamos em 2 álcools diferentes, 2 álcools distintos. O que eu posso fazer ainda? Eu posso pegar esse oxigênio, esse grupo OH, e jogar para esse outro carbono aqui? Não. Não posso, porque eu chegaria num composto exatamente idêntico a esse. Então, não tem mais possibilidade de você montar álcool com esse número de carbonos? Tem. Tem uma outra forma aqui, que é você, por exemplo, distribuir os carbonos de modo diferente. Aqui. Eu distribuo os carbonos desse modo aqui, e aqui, por exemplo, eu jogo o grupo OH. Tá? Vai ser a mesma coisa. H3, aqui H, H3, H2, e eu tenho um álcool diferente, tá? Um álcool diferente dos anteriores.
Lembre-se que o conceito de álcool, basta eu jogar o grupo OH em um carbono que seja saturado. E a outra possibilidade, e última da gente montar o álcool, é você ter exatamente esse composto aqui, tá? C, aqui também carbono, e ao invés de jogar o OH, a hidroxila, num carbono de extremidade, porque jogando a hidroxila nesse carbono ou nesse carbono, eu teria o mesmo composto. Agora, se eu jogar a hidroxila aqui, aí são compostos diferentes. Então, H3 e H3. Então, aqui nós temos 4 possibilidades de você montar álcools a partir dessa mesma fórmula molecular. São essas 4 possibilidades aqui, que, vamos lembrar, são isômeros. Certo? O que são isômeros? São moléculas diferentes, completamente diferentes, tá? De fórmula estrutural diferente, a partir de uma mesma fórmula molecular. Então, todo composto que tem a mesma fórmula molecular, no caso, C4H10O, e fórmulas estruturais diferentes, fórmulas estruturais distintas, são isômeros. Então, quantos isômeros eu posso montar? Eu posso estruturar a partir da fórmula mínima, melhor dizendo, a partir da fórmula molecular C4H10O, 4 isômeros distintos, certo? Porque à medida que eu fechasse uma cadeia aqui, eu já não teria mais essa fórmula molecular, certo? Até a gente poderia montar mais um álcool aqui, mas aí eu precisaria fechar a cadeia. E fechando a cadeia, a gente diminuiria 2 hidrogênios aqui. E esses são os modelos de álcool. Agora vamos pensar no éter. Tá? O éter vai acontecer alguma coisa bem parecida. Então, no caso do éter aqui, vamos pensar e projetar o primeiro éter. Então, nós temos aqui carbono. Lembre-se que o éter, nós precisamos ter oxigênio o oxigênio entre carbonos. Então, oxigênio, carbono e carbono. Então, esse é o primeiro modelo de éter passível de ser montado. Completando com hidrogênio, H3, H2 e H3, tá? O etoxetano. Então, é o meu primeiro éter montado. O que eu posso fazer aqui para manter a função éter? Eu posso pegar o oxigênio e jogar ou para cá ou para cá, né? Seria o mesmo composto. A questão é que o oxigênio vai ser o segundo átomo da cadeia. Então, esse sujeito aqui continua sendo um éter. H2 e H3. Já temos, então, um segundo éter distinto com aquela configuração desse 4H10O. Temos possibilidade de montar um terceiro éter aqui? Temos. Lembre-se que a cadeia ela não precisa estar apenas de modo linear. É o mesmo caso que eu fiz aqui com o álcool. Vamos fazer para o éter também. Então, nós vamos ter aqui carbono, oxigênio, outro carbono, e aqui eu vou colocar um carbono, e aqui eu vou colocar o outro carbono, certo? Então, nós temos isso aqui. H3, H3 e H3, certo? O etoxi-sec-propano. E aqui fechamos 3 casos típicos de éter. O que vocês acham? Tem uma possibilidade de montarmos um quarto éter aqui? Ou não há mais possibilidade? Ideia? Sim? Não? Eu acho que tem, professor. Como, Adriana? Eu coloquei assim, não sei se está certo. CH3, O, CH, aí eu coloquei uma ramificação CH3 e depois para completar a cadeia CH3. Mas não vai chegar nesse caso aqui? Nesse caso, nesse último exemplo que eu coloquei aqui para você, Adriana? Pois é, agora você me deixou na dúvida. Aqui nós temos uma ramificação. Ó. Esse exemplo que você deu é exatamente esse exemplo que eu dei aqui. Tá? Não se confundam do modo pelo qual eu representei. Tá? Eu representei desse modo aqui, mas é exatamente igual a isso que você mencionou. Ó. CH3, O, C,
H3, CH3H. Certo? É a mesma coisa. Ok? Ó, eu venho para cá na minha sequência de carbonos e aqui eu venho para cá, tá? É simplesmente é a mesma molécula. Eu representei desse modo apenas por uma questão de praticidade, mas é a mesma molécula, tá? Esse é o símbolo aqui que representa igualdade, ó. Então, essa molécula aqui de cima é exatamente igual a essa molécula de baixo, ok? E aí eu já respondo a questão para vocês. Não existe uma outra possibilidade de você montar éter, certo? Outra possibilidade que você teria de montar um éter é seria você fechar montar um anel aqui, tá? Você, por exemplo, fecha a cadeia. Só que para fechar essa cadeia, você precisaria tirar um hidrogênio daqui e tirar outro hidrogênio daqui. Aí não bateria nessa fórmula molecular aqui. Tá? Então, com essa fórmula molecular, para você obedecer a essa fórmula molecular, não há outra possibilidade de você montar um éter. Certo? Então, aqui, nós temos, no caso dos éteres, 3 isômeros. Tá? É uma questão interessante essa. Nós conseguimos montar 4 álcoois e conseguimos montar 3 éteres. No total, conseguimos 7 isômeros a partir de uma mesma fórmula molecular. Tá? Outro caso interessante nessa questão que a gente pode explorar é o tipo de isomeria. Certo? Se nós temos aqui, estamos comparando, tá? Estamos comparando esses 2 álcools aqui, certo? O álcool de cima e esse álcool logo de baixo aqui. Então, eu tenho uma isomeria de posição, certo? Por quê? Porque o que muda é a posição do grupo OH. Então, eu tenho aqui um álcool, tá? Com essa posição de OH, e aqui eu tenho um álcool com uma posição distinta de OH. Então, aqui nós temos 2 isômeros de posição. Agora, quando eu comparo essa molécula aqui, ó, que é um álcool, com essa outra molécula aqui, que é um éter, aí nós temos o típico caso de isômeros de função, certo? Porque nós temos compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas representam funções orgânicas, grupos funcionais distintos. Então, isômeros de função. Repetindo, essas duas aqui, isômeros de posição, essas duas aqui, isômeros de função. Muito bem, gente. Vamos, então, à outra questão ali proposta pela Luana, que é a questão 52, a questão logo na sequência dessa. Qualquer dúvida que persista, vocês vão falando aí, gente. A questão 52, deixa eu ver aqui. Aqui, 52 é uma questão ali da quiralidade, né? Beleza. Então, tá. Vamos aqui na questão 52. Pergunta na questão 52, qual dos seguintes compostos não é quiral? Tá? Então, vamos falar aqui de quiralidade. E precisamos dos compostos. Então, aqui nós temos o 2-propanol. Nós temos aqui também o 2-metil-3-pentanol. Nós temos também o 2-butanol. E por último, nós temos o 1,2 propanodiol. Vamos conferir, 2-propanol, ok? 2-metilpentanol, ok? 2-butanol e 2-propanodiol. Perfeito. Deixa eu sair daqui e voltar para ver vocês. Vamos falar, então, de quiralidade com relação a esses compostos aqui. Tá? Lembrando que a quiralidade é aquele conceito que trata de um carbono fazer 4 ligações com grupos diferentes. Então, você vai ter aqui um R1, certo? Um R2, um R3 e um R4, onde R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. E nós representamos com um asterisco todo o carbono quiral, todo o carbono que segue a este padrão. Então, agora, não tem jeito de novo. Nós precisamos representar
as estruturas para verificar se nós vamos chegar nesse enquadramento aqui. Ok? A primeira delas, 2-propanol. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um álcool, né? Então, prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, aqui está. No carbono 2, eu tenho o ol. Então, o grupo OH, a hidroxila, está no carbono 2. Então, aqui está ele. Fechando aqui, H3, H3 e aqui H. E já podemos perceber que esse composto ele não é quiral. Por que não é quiral? Porque esse carbono aqui faz 2 ligações com grupos metis. Tá? Tem 2 metilas nesse carbono. Então, ele não é quiral. O segundo caso aqui, vamos verificar, 2-metil-3-pentanol. Então, pen são 5 carbonos. Vamos representar esses 5 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3, eu tenho o indicativo da função. Então, pentanol é um álcool. No carbono 3, que aqui vai ser o carbono central, eu tenho o OH, o grupo OH, aqui. E no carbono 2, eu tenho um metil. Tanto faz eu estabelecer esse aqui como carbono 2 ou esse aqui como carbono 2. É a mesma molécula. Tá? Então, vamos estabelecer esse aqui. CH3. Então, aqui o que nós estamos percebendo? Fechando com hidrogênio, H3, H, vamos colocar para baixo aqui para identificar os grupos, H2 e H3. O que acontece com esse carbono? Ó? Esse carbono que eu estou me referindo é esse aqui, ó, tá? O carbono central da estrutura. Ele se liga a um grupo OH, se liga a um grupo etil, se liga a um hidrogênio e se liga a um sec-propil. Ou seja, ele se liga a 4 grupos distintos. Logo, vai asterisco nele, ele é um carbono quiral. Ok? Próxima estrutura, nós temos aqui o 2-butanol. Então, metietipropibut, 4 carbonos. Vamos representar aqui. 1, 2, 3, 4. 2-butanol. Então, no carbono 2, nós vamos adicionar o grupo OH. Tanto faz o carbono 2 ser esse aqui ou ser esse aqui. Certo? Isso independe. Então, aqui nós temos o OH. Fechando com hidrogênio, H3. Vamos representar para baixo aqui para indicar a quiralidade. H2 e H3. Aqui a gente já consegue identificar que esse carbono aqui do centro, esse carbono aqui quase da extremidade direita, ele liga-se a uma hidroxila, a um metil, a um hidrogênio e a um etil. Logo, ele é um carbono quiral. E o último caso aqui, vamos verificar o 1,2-propanodiol. Então, metietiprop, 3 carbonos. A cadeia principal tem 3 carbonos. Perceba que para fechar a estrutura, para montar a estrutura, tá, você sempre começa de trás para frente. Você primeiro tem que verificar a cadeia principal. Tá? Quantos carbonos tem na cadeia principal? Que no caso aqui, prop. Tá? Então, depois que você vai verificar ramificações ou indicativo de função. Então, prop são 3 carbonos. Diol, eu já entendi que eu tenho 2 grupos OH. Onde estão esses grupos OH? Estão no carbono 1 e 2. Que pode ser esse, ou esse e esse. Então, faz. O importante é que aqui eu preciso adicionar um grupo OH. E aqui também eu preciso adicionar um grupo OH. Feito isso, completamos com hidrogênio. H3. Vamos jogar para cá. Esse hidrogênio para representar a quiralidade. Aqui um H2. E estamos percebendo o mesmo caso dos exemplos anteriores. Esse carbono aqui, do centro, ele liga-se a um metil, liga-se a uma hidroxila, liga-se a um hidrogênio e liga-se também a todo esse grupo aqui. Liga-se a esse CH2OH. Então, ele também é um carbono do tipo quiral. Ele tem 4 grupos diferentes. Explorando um pouco mais essa questão, vejam bem aqui, ó. 1,2-propanodiol. Tá? Então, vamos colocar para cá o 1,2-propanodiol. Que esse é um caso interessante. 1,2-propanodiol. Se eu tenho prop, é porque eu tenho 3 carbonos. Então, vamos representar os 3 carbonos aqui. C,
e C. Nesse caso aqui, onde estão os grupos OH? Estão no carbono 1 e no carbono 2. Então, aqui está um grupo OH, aqui está um outro grupo OH. E fechamos com hidrogênios. H3, H, H2. Perfeito. É redundante nós colocarmos aqui 2 propanodiol? O que significa isso? Lembre-se que eu numero apenas quando não há uma outra possibilidade de você representar a estrutura, certo? E nesse caso aqui, não vai ficar sempre os OH no carbono 1 e no carbono 2? Resposta, não. Eu posso ter também, poderia ter também 1,1 propano diol. É por isso que não é redundante. O que seria 1,1 propano diol? Como seria a estrutura? Muito semelhante à anterior. Só que ao invés de você representar um OH no primeiro carbono e um OH no segundo, você vai jogar um OH aqui e outro OH aqui. H2, H3 e aqui H. Então, aqui seria um outro caso de isomeria, certo? Isômero de posição novamente. E ainda, nós poderíamos ter o 2,2 propano diol, que seria a possibilidade de você levar 2 grupos OH para o carbono central, fechando com H3 e H3. Então, são 3 possibilidades de álcools diferentes aqui, certo? Se nós verificarmos a fórmula molecular dessas estruturas, nós vamos chegar, obviamente, na mesma fórmula molecular. Como que eu sei que nós vamos chegar na mesma fórmula molecular? Porque nós não adicionamos nenhuma insaturação em nenhum dos compostos e também nós não fechamos cadeia. Se nós mantemos a cadeia aberta e nós mantemos a saturação da cadeia, nós vamos chegar na mesma fórmula molecular, que no caso aqui seria um C3, H, são 6 carbonos, 2, 3, 6, não são mais, hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, O2. Então, aqui, o que nós temos? A partir dessa mesma fórmula molecular, nós temos 3 casos de isômeros. Isômeros de quê? São funções diferentes? Não, todos são álcool. Então, isômeros de posição, porque o que varia é a posição dos grupos OH. Nesse caso, são 2 grupos OH. Certo? Respondemos, então, a questão 51 e 52. Isso, né? Mais alguma coisa no chat? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Professor, Diga, Karine. um álcool terciário com a fórmula C4H8O. Tá, vamos verificar aqui. Repete a pergunta, Karine. Álcool Terciário com a fórmula C3. C3? C4H8O. C4H8O. Perfeito. Então, vamos buscar montar uma estrutura de um álcool terciário com C4H8O. Bom, C4, vamos representar os carbonos aqui, né? Carbono, 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 tá? E carbono. Primeira coisa que nós temos que ter em mente. O que é um álcool terciário? Álcool terciário é um álcool cujo carbono que possui o grupo OH, ele estabelece 3 ligações com carbonos, certo? Então, eu já estou percebendo que com essa configuração aqui não é possível você montar um álcool terciário. Você vai ter que modificar a configuração dos carbonos. Então, vamos fazer isso. Nós temos aqui um carbono, carbono, carbono e carbono. Agora, eu representei um composto que tem um álcool que tem um carbono terciário. Vejam bem, esse carbono aqui, ó, é terciário. Por que ele é terciário? Porque ele se liga simultaneamente a 3 átomos de carbono. Se eu quero um álcool terciário, eu tenho que montar um álcool a partir de um carbono terciário. Então, aqui eu vou adicionar o grupo OH, tá? Isso aqui, ó, seria um álcool primário. Agora, isso aqui
é um álcool terciário, certo? E agora nós vamos ter que verificar a questão dos hidrogênios para montar a molécula, certo? Eu poderia fechar cadeias aqui, eu poderia colocar um anel, mas vamos ver se vai ser o caso. Eu tenho aqui 8 hidrogênios, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, vejam bem, aqui se eu colocar H3, mais um H3 aqui, vamos fazer esse experimento. H3, H3 e H3. Pergunta, respondi a questão? Ainda não. Por quê? Porque eu representei um álcool terciário, mas que não está obedecendo essa fórmula de C4H8O. Porque quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3, 6, 9, 10. Eu preciso de 8 hidrogênios. Então, para chegar nessa estrutura, nós vamos fazer alguma coisa bem parecida. C, aqui um carbono e aqui um grupo OH. Certo? E nós vamos ter que fechar, adicionar um anel aqui. Quando eu adiciono um anel, aqui não vai ser um CH3, vai ser um CH2. Aqui, a mesma coisa, vai ser um CH2. Aqui vai ser um CH3. Então, o que eu vou ter? Agora sim, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, fechamos a questão com essa estrutura aqui. Ok? E esse é um modo de representar. Lembre-se que também a gente poderia representar assim, ó. Essa mesma estrutura, tá? Aqui está o anel, certo? Tá? Aqui estaria o meu anel, ok? Esse carbono aqui, ele faz a ligação com outro carbono, e aqui eu teria o OH, certo? Seria exatamente a mesma coisa. Ok, Karine? Obrigada, professor. Certo. Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida? Dúvidas que podem ser da lista de exercício, podem ser de outras questões, de pesquisas, a nível de curiosidade pessoal de vocês, fique à vontade. Dúvida da questão 53. Dúvida da questão 53. Vamos Reação de 2 elementos ali. Certo. Deixa eu localizar a lista aqui. Questão 53. Represente a estrutura do produto da reação entre o ácido propanóico e o propanol. Tá, vamos verificar essa questão. Então, nós temos aqui o ácido propanóico, que vai reagir quimicamente com o 1-propanol. 1-propanol. Qual é o nome oficial do produto da reação e a que grupo funcional ele contém? Certo, deixa eu voltar para vocês aqui. Ok, essa aqui é uma questão típica, tá? Uma questão típica da química orgânica, onde você vai ter um ácido carboxílico reagindo com álcool. Toda reação entre ácido carboxílico e álcool vai gerar um éster mais água. Tá? É uma reação clássica da química orgânica. Assim como na química inorgânica, o ácido e a base reagem formando sal e água, aqui nós temos essa máxima reacional aqui. Ácido carboxílico reage com álcool, formando éster e água, numa reação que nós chamamos de esterificação. Tá? Que nada mais é do que esse processo aqui. Então, nós precisamos estruturar os compostos. Ácido carboxílico, tá? Que no caso aqui é o ácido propanóico. Então, propanóico, 3 carbonos, carbono, 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 dupla O, OH. Aqui H2 e aqui H3. Então, aqui, esse ácido vai reagir com um propanol, meteteprop, então são 3 carbonos aqui. E no carbono 1, você tem o OH. H3, H2 e H2. O que acontece aqui? Acontece que de onde vem a água dessa reação? A água é liberada a partir desse processo aqui. Ó. Esse hidrogênio combina-se com o grupo OH do álcool e você tem a liberação de água.
certo? E, logicamente, esse oxigênio aqui, ó, ele vai fazer uma ligação com esse carbono que está aqui, certo? Desse hidrogênio, da carboxila, na verdade, perde-se o hidrogênio, do álcool perde-se a hidroxila, e você tem essa combinação desse oxigênio com esse carbono aqui. Que produto vai resultar? Então, esse produto aqui. CH3, CH2, C, para cá vem a carboxila, O, aqui ficaria negativo por conta da perda do hidrogênio, mas isso não vai acontecer porque ele vai ligar-se imediatamente a esse carbono aqui. Então, CH2, CH2, CH3, liberando a molécula de água. E o nome desse composto é um éster, né? Já sabemos que esse oxigênio aqui, ó, se eu não tivesse essa carbonila, esse composto seria um éter, certo? Aí o oxigênio estaria entre carbonos, mas no caso dessa carbonila, nós temos então o éster, certo? Então, o éster, nesse caso aqui, nomenclatura do éster, lembre-se que é esse primeiro composto aqui, esse primeiro radical aqui, tá? Seguido de átomo, e esse segundo aqui seguido de íla. Então, e nesse primeiro radical aqui, o carbono do grupo funcional, ele participa. Então, metete-prop. Então, propanoato de metete-prop, de propila. Propanoato de propila. Essa reação de esterificação, ela exemplifica alguns processos muito interessantes no laboratório também, certo? Onde ésteres são a base de princípios ativos de algumas frutas, como, por exemplo, a maçã verde, certo? E é muito comum você, no laboratório, adicionar um álcool a um ácido carboxílico, produzir uma reação por refluxo, e em questão de minutos de aquecimento, você produz um éster. E você cheira esse éster e você percebe literalmente o aroma ali adocicado de uma fruta, ou o aroma adocicado de uma determinada flor. Certo? É um teste muito interessante, muito bacana de ser feito em laboratório. Aí não na educação básica, porque você já precisa de recursos um pouco mais sofisticados, mas é algo bastante corriqueiro de ser feito também. Você produzir uma esterificação a partir de um álcool, que normalmente é o próprio etanol, e a partir de um ácido carboxílico, que normalmente é o ácido acético. Certo? Esses dois sujeitos adicionados um ao outro, sob aquecimento via refluxo, em questão de 30 minutos você tem um éster formado que vai te lembrar ali um determinado aroma. Ok, minha gente, mais alguma pergunta? A Carielle está jogando aqui no chat questão 56, vamos observar. Questão 56, vindo para cá. Aqui. Ali na embalagem do álcool, é isso, né, Carielle? É isso, né? Essa questão 56 para vocês, na embalagem do álcool? Isso, professor. Tá, a questão 56 é uma questão de alternativa correta, né? Então, você tem lá na embalagem de álcool para uso doméstico, vem escrito álcool etílico hidratado, 96 graus GL. Esse GL é uma antiga denominação, é um grau de concentração, na verdade. Tá? É um típico é uma concentração que vale apenas para álcool, que é guilo-sec. É uma unidade de concentração um pouco antiga, um pouco ultrapassada, mas que predomina ainda apenas no álcool. Tá? Mas ele se refere ao grau de pureza, se refere ao percentual de álcool. Então, você analisar um álcool etílico hidratado 96 GL ou 96%, você vai imaginar um álcool que está presente em uma solução, onde essa solução tem 100, a cada 100 gramas de solução, você tem 96 gramas de álcool e 4 gramas de água. Certo? Aqui debaixo estou de aldeídos. O que significa isso? Significa que você pode ter aldeído como impureza. Tá? Produto não perecível, assinala a aditiva correta. Então, letra A. Álcool e aldeído são funções inorgânicas? Obviamente que não, né? Álcool e aldeído são funções orgânicas. Quais são as funções inorgânicas? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Quais são as funções orgânicas? Todas essas que nós estamos vendo aqui,
mais as macromoléculas, acrescidas das macromoléculas, que também são funções orgânicas. Quais são as macromoléculas? Os lipídios, os glicídios, as proteínas, os carboidratos, que não faz parte da componente de compostos orgânicos. Então, a primeira sentença aqui ela é falsa. A segunda, esse álcool é anidro. O que é algo anidro? Qualquer coisa anida é alguma coisa que não possui água. Certo? Então, um álcool anidro é um álcool 100% puro, que não é o caso aqui, porque eu já disse a vocês que 96 graus Gay-Lussac corresponde a 96% de álcool. Então, ele tem 4% de água. Então, a sentença ela não está certa. Próximo, esse álcool possui aproximadamente 96% de etanol e 4% de água. O que vocês acham? Letra C está correta ou incorreta? Correta? Isso, letra C está correta. Letra D, não perecível significa deteriorar-se com facilidade. Não, é o contrário, né? Se é não perecível, para deteriorar-se com facilidade, é um composto perecível. Certo? E a última ali, essa mistura não é combustível porque existe presença de água. É totalmente incorreto. Tá? O álcool ele é combustível em percentuais bem menores do que 96 graus Gay-Lussac. Certo? A 46 Gay-Lussac ele vai continuar sendo combustível, tamanho a capacidade que o álcool possui de reagir quimicamente com o oxigênio. Certo? Então, a alternativa correta ali, a única sentença verdadeira é a letra C. Né? Isto aí. O caso do álcool, há algum tempo, assim, anterior à Covid, né? Mais na época, assim, da H1N1. Aqueles que têm um pouco mais de idade dentre vocês vão lembrar de um surto que nós tivemos há bons anos, né? A primeira influenza, a primeira chegada, na verdade, dessa cepa de vírus do grupo do H, que é um tipo de influenza que chegou no Brasil há uns 10 anos aproximadamente. Acho que um pouquinho mais, inclusive. E nós tivemos até uma paralisação, uma curta paralisação em algumas redes de ensino. Eu lembro que eu era professor da rede estadual naquela época. Eu dava aula da educação básica, no ensino médio, e era bem um retorno de meio do ano, no começo do inverno nosso aqui, inverno gaúcho, e as férias de metade do ano foram ampliadas por uma semana, 2 semanas, alguma coisa assim, porque estava chegando aqui no hemisfério sul pela primeira vez a cepa do H, foi H1N1. Então, se proliferou o álcool gel, se proliferou o álcool 70%, certo? Que depois, muito tempo depois, viria a fazer parte da nossa rotina, né? Certa vez eu escutei um programa de rádio onde um entrevistado mencionou que o álcool ideal para se lavar as mãos, para se enxaguar as mãos, era o álcool 70%. Não o álcool líquido, 92%, porque o álcool 70%, segundo o entrevistado, era um álcool mais forte do que o álcool 96%. Ou seja, veja bem, isso que eu estou aqui explicando. Você tem ali um álcool, tá? E vamos lembrar que todo álcool é sempre CH3, CH2, OH. Sempre etanol. O etanol se apresenta em vários meios, né, como antisséptico. Você pode ter o etanol ali a 70%, tá? Que a 70% você tem ali, por exemplo, para higiene de mãos, e você pode ter ali a 96%, que nem é indicado se comercializar, mas ainda assim você continua se comercializando, tá? Para limpeza. Pois eu já ia perguntar, professor, aqui não se encontra mais o 96%. Que bom, isso é muito bom. Até teve algum tempo atrás, teve uma legislação nacional que depois foi derrubada em alguns estados e alguns municípios. Houve uma legislação nacional, uma portaria, uma normativa nacional que proibiu a comercialização do álcool a partir de 90% de grau de pureza, por conta da inflamabilidade, né? Você pegar esse álcool aqui, ele é um álcool absolutamente inflamável. E aí você pega, por exemplo, você combina um álcool inflamável
onde famílias de baixa renda utilizam como combustível, muitas vezes até para cozinhar alimentos, tendo em vista o álcool ser um pouco mais barato do que outros combustíveis, para você ter um acidente quanto a isso é muito fácil, né? Enfim, mas o que eu quero colocar é o seguinte, você quer higienizar as mãos, certo? Isso vale para Covid também, né? O álcool gel é um álcool que tem uma concentração de aproximadamente 70%. Qual é o álcool mais indicado para você higienizar as mãos? Sem nenhuma dúvida, é esse álcool aqui. Mas por que isso? Qual é a razão? Estava correto lá um entrevistado num programa de rádio que eu mencionei para vocês, ao falar que esse álcool ele é mais forte do que esse segundo álcool aqui? Primeiro ponto. Falar em força já ficaria bem complicado de você fazer uma definição química. Certo? O que seria a força de um álcool? Então, esse já é um termo assim, bastante equivocado. Você falar de uma força, você, na verdade, o entrevistado ele queria se referir a poder, a efeito de descontaminação, por exemplo. Certo? Um álcool mais forte, segundo o argumento que ele utilizou, seria um álcool, digamos, mais eficiente para o efeito de descontaminação. Nesse caso, esse álcool aqui é um álcool mais forte, um álcool de maior efeito com relação ao segundo álcool? A resposta é sim. Mas por que isso? Se a quantidade de álcool é menor, você tem ter um álcool de 70% significa que você tem uma solução onde 70% é álcool e 30% é água. Você ter um álcool de 96% significa que 96% da solução é álcool, os 4% é água. Então, o que está mais concentrado em relação ao etanol é o segundo. Só que no caso de você descontaminar, de você higienizar as mãos, por exemplo, não é apenas a concentração de álcool que representa um efeito importante. Também é a taxa de evaporação. E se você lavar as mãos com esse álcool 96%, o que vai acontecer? Vai acontecer que a taxa de evaporação dele é muito alta. Então, quanto mais concentrado está o álcool, mais rápido ele vai evaporar. E você enxaguar as mãos com esse álcool, você possivelmente não vai dar tempo para a molécula de etanol permanecer nas suas mãos e ter um efeito de descontaminação. Ao fato que esse outro álcool aqui, por ele estar com presença de água, a água vai retardar a ação de evaporação do álcool. Então, você vai ter um contato mais prolongado das moléculas de etanol com a tua pele. Tá? Então, essa é a razão pela qual esse álcool aqui é o álcool mais indicado para a descontaminação das mãos. E, principalmente, se ele for no formato de gel. Se ele for numa emulsão. Aí você ainda vai retardar mais o efeito, mais a taxa de evaporação por conta que você está ali acondicionando as moléculas de etanol de um modo um pouco diferente. Mas não tem nada a ver, obviamente, com questão de força e de concentração. Ok, gente? O fato dele ser gel é só nessa questão do tempo de evaporação. Porque se eu posso usar o líquido... Você pode usar o líquido sem nenhum problema, mas desde que ele tenha uma concentração menor do que 96%. Não, eu digo 70 mesmo. Porque hoje tem os 70 gel e 70 líquido. Digamos que a eficiência do 70 gel ainda é um pouco maior, Ilse, tá? Porque você vai retardar ainda mais a evaporação do etanol. Mas lavando as mãos com o etanol 70%, mesmo na fase líquida, ele vai descontaminar quase que totalmente algum vírus ou algum parasita ou alguma bactéria que você tenha tido contato. Certo? Mas em gel, ele ainda é melhor. Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida? Muito bem, a Juliana está colocando aqui, ótima explicação, obrigado, Juliana. Mais alguma questão, mais alguma curiosidade? A Carielle 56, eu acho que eu já respondi, isso já respondi. Questão de alternativa correta.
Muito bem. Gente, então vamos nos aproximando aqui do nosso encerramento, tá? Deixe-me voltar aqui para a minha câmera principal. Voltando aqui para a câmera principal. Não sei se está frio aí no município de vocês, mas aqui em Caçapava do Sul está bem frio. Gente, então nós temos que combinar sobre a semana que vem, onde eu levei lá no chat que nós estaríamos nos polos, e esse verbo está no pretérito perfeito justamente porque é o tempo verbal correto. Nós estaríamos, não estaremos mais, ok? Talvez a Simone ainda não fez contato com vocês, mas eu estou fazendo, visto que houve um contingenciamento, esse termo, ele gosta de retornar para nossas unidades acadêmicas, certo? E não houve a liberação de recurso prevista para esse primeiro semestre. Então, a nossa ida aos polos vai ficar para o segundo semestre, certo? Eu havia aberto a minha agenda, conseguido uma semana de espaço onde eu fecharia todos os meus outros compromissos para estar essa semana exclusivamente ao contato com vocês, mas não, nós não estaremos nessa semana que vai entrar nos polos. Nossa apresentação pessoal vai ficar para o segundo semestre, onde nós vamos ter uma outra componente de química, que é a química das soluções, tá? Basicamente, a minha proposta, pelo menos nesse primeiro contato com vocês nos polos, eu espero ir mais vezes aos polos, eu espero também recebê-los aqui em Caçapava, tá? Não se prendam quanto a isso, qualquer passada aqui por Caçapava, venham nos visitar, venham visitar o Unipampa aqui de Caçapava, eu vou ter o maior prazer em recebê-los aqui, certo? Mas vai ficar para o segundo semestre, visto que eu quero desenvolver uma prática pedagógica com vocês, visto que nós temos a maioria das componentes com a carga horária prevista de prática pedagógica, e é um espaço que nós temos, digamos, mais adequação para falarmos sobre perspectivas voltadas ao processo da aprendizagem. Lembre-se que, pela minha formação, eu tanto apareço em componentes duras da química, como também apareço em componentes aí da área do ensino. Até o mestrado, eu trabalhei a química pura, eu fiz graduação e mestrado em química pura, e o doutorado e o pós-doutorado, eu trabalhei as questões relativas ao ensino. Então, em algum momento, nós vamos nos deparar também em atividades voltadas ao processo do ensino, processo da aprendizagem e assuntos circunscritos. Certo, minha gente? Então, a palavrinha está com vocês por alguns segundos. Antes de eu me despedir por aqui, alguma questão, alguma dúvida, algo a perguntar? Professor, eu até tinha respondido o seu e-mail, porque eu até fiquei preocupada. Nós temos a aula com apresentação de trabalho segunda-feira e quarta-feira. Claro que o senhor tem um cronograma para essa visitação, né? E digo, se ele chega a vir num desses dias e aí a gente não consegue, né? Porque são planos de aulas que nós temos que apresentar, são todos avaliativos, né? E aí eu fiquei preocupada. Tá certo, Adriana. Eu li o seu e-mail, sim. Certo? Mas não respondi a você porque justamente nós falaremos aqui nessa aula, né? E eu cancelaria a saída na semana que vem aí com vocês. Certo? Vamos esperar então que num próximo encontro, num próximo semestre, aí vocês estejam liberados para que a gente consiga ali recebê-los todos. Né? A ideia nossa é nós recebermos todos, é nós nos conhecermos, tá? Visto que a modalidade de curso de vocês prevê, na verdade, não prevê nenhum encontro presencial, né? Essa modalidade de curso que vocês estão fazendo, mas, mesmo assim, teremos poucos encontros presenciais. Então, certamente, aí vamos tentar fazer com que isso não aconteça em outros momentos de conflito aí de horário. É que é uma oportunidade, né, professor, para nós termos um contato maior e tirar dúvidas e aprender as práticas também, não é?
Sem dúvida. E já que você mencionou, boas apresentações para vocês aí, tanto com o Ailton como com a Eliade, né? Obrigada, Isso, né? professora. É com a Helena. Com a Helena. Com a Ailton e com a Helena. Beleza. Gente, mais alguma questão? Mais alguém quer fazer uso do áudio? Feito isso, tá? Grande prazer estar aqui com vocês. Não precisem me agradecer, não é nenhum sacrifício, muito pelo contrário. Tá? Muito bom estar aqui essas noites com vocês e nos veremos em breve. Tá? Possivelmente o nosso próximo encontro vai continuar sendo virtual. Não vamos mais nos ver no âmbito da componente de compostos orgânicos. Alguma dúvida, alguma questão, algum problema, podem retornar para mim no meu e-mail pessoal. Eu prefiro que primeiro jogue no fórum, tá? Naquela perspectiva lá, jogou no fórum em alguns poucos dias, né? 2 dias vocês não têm resposta, eu vou responder para vocês com o maior prazer. Certo? Faça uma boa avaliação, aqueles que não fizeram avaliação ainda, faça uma boa avaliação, com cuidado. Eu espero que vocês todos aprovem aí e nós tenhamos a nossa terceira componente de química no semestre que vem com todos vocês. Grande abraço para todos, ótimo final de semana, cuidem-se e qualquer coisa pode me procurar por aqui.